Querido amigo, querida amiga, paz em Jesus Cristo, que possamos estar envolvidos com as vibrações maiores do amor no programa O Evangelho em Espírito e Verdade, que iniciamos agora pela Web Rádio Cristo Consolador. Meu muito obrigado pela sua companhia e que possamos caminhar nesta hora de programa à luz do Evangelho e também do Espiritismo, que vem nos esclarecer a finalidade da nossa vida e também nos trazer de volta os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Nosso programa tem esse objetivo de estudar o Evangelho, tanto do ponto de vista histórico, social, moral e espiritual. E dividimos o programa em alguns blocos, ou em alguns momentos. Nesse primeiro momento, nós vamos acompanhar, aliás, eu não tinha feito isso nos outros programas, não havia mostrado, mas nós vamos acompanhar o nosso Jesus como mestre. E para isso, na verdade, eu estou utilizando o conteúdo do livro Jesus, o maior educador da humanidade, de minha autoria, que é um lançamento digital e que pode ser encontrado na Amazon, amazon.com.br. E hoje nós vamos trabalhar a figura de Jesus dentro da educação e da ética. Na sequência, nós vamos fazer a segunda parte dedicada às bem-aventuranças do Sermão da Montanha. E vamos iniciar hoje um estudo novo sobre Paulo de Tarso, porque nós vínhamos conversando sobre as cartas ou epístolas de Paulo, a história de cada uma, seu conteúdo, os seus ensinos, através de comentários de Emmanuel, mas hoje nós vamos começar a fazer um mergulho especial na vida e obra de Paulo de Tarso. E o final do programa dedicado aí às questões que nos são enviadas acerca do Evangelho e do Espiritismo. Muito bem, então, iniciando o nosso programa, vamos aqui fazer uma abordagem sobre Jesus, a ética e a educação. Primeiramente, vamos colocar aqui, sem fazermos assim um aprofundamento filosófico, sem querermos realizar toda uma discussão a esse respeito, mas nós vamos definir ética de uma forma mais simples e mais de acordo com a própria visão do Evangelho e do Espiritismo. Então, nós vamos partir aqui do conceito de que ética representa o conjunto de valores da pessoa, orientando a sua conduta, o seu trabalho, sua vida. Portanto, ética é esse conjunto de valores que norteia a nossa vida, a nossa existência terrena. Qual era a ética do nosso Mestre Jesus? É importante conversarmos sobre isso, porque dependendo dos valores que norteiam a nossa existência, é assim que vamos agir na família, na sociedade, é assim que nós vamos nos distinguir, é assim que nós vamos erigir todas as coisas da nossa existência e, claro, também os nossos relacionamentos com os outros. Então, precisamos ter consciência para responder uma pergunta muito importante. Quais são os meus valores de vida? Ou, em outras palavras, qual é a ética de viver? Vamos então olhar a resposta com Jesus. Quais eram os valores de vida de Jesus? Nós, ao lermos os evangelhos, ao mergulharmos no Evangelho segundo Mateus, segundo Lucas, segundo Marcos e segundo João, nós logo compreendemos que Jesus tinha, acima de tudo, o valor do amor. Tudo ele fazia com amor e por amor.
Então, o amor regia a sua conduta, o seu existir entre nós. A partir do amor, um outro valor apresentado por Jesus é o respeito. Ele respeitava a nossa condição, não simplesmente a nossa condição humana, mas a nossa condição de espíritos ainda muito imperfeitos. E, portanto, ele não fazia distinção com quem ele conversava, ensinava, trabalhava, e sem nunca exigir mais do que as pessoas podiam dar de si mesmas. Então, nós temos o amor, nós temos o respeito, e temos também um outro valor que é a fraternidade. Jesus nunca faltou com a fraternidade com ninguém. A todos ele recebeu de braços abertos. Embora alguns dissessem, é um homem de má vida, é uma mulher perdida, para ele isso não existia. Porque isso apenas demonstra os nossos preconceitos, as nossas discriminações. Mas ele nos considerava como irmãos. E esse é outro valor. Então, que é ligado à fraternidade e também à solidariedade. Porque nós vemos nos evangelhos Jesus sempre auxiliando, sempre orientando, sempre recebendo as pessoas, levando seus discípulos também a estarem sempre prontos a atender às necessidades dos outros, daqueles que o procuravam. Vemos também Jesus com a sua solicitude, quando ele propicia não apenas a orientação e o consolo, mas também a cura. A cura do leproso, que hoje nós chamamos de ranceniano, a cura ali do endemoniado, que para nós espíritas nada mais é do que a pessoa que está sofrendo um processo de obsessão espiritual. A cura do cego e assim por diante. E Jesus tinha como valor maior o seguir, exemplificar a lei divina, a lei de Deus, que ele muito claramente enunciou quando disse que o segundo grande mandamento da lei divina, além de amar a Deus acima de todas as coisas, é amar ao próximo como a nós mesmos. E Jesus também tinha como um valor fundamental do seu existir a espiritualidade, a consideração da vida imortal e a vida futura. Quando ele diz a Nicodemos que é preciso nascer de novo, quando já na cruz, incompreendido por nós, ele fala ao chamado bom ladrão que ele não se preocupasse, que naquele mesmo dia eles estariam juntos no reino dos céus, que Jesus iria ampará-lo no depois da morte. Ele diz a Pilatos que o reino dele, ainda não sendo deste mundo, de qualquer maneira, ele tinha um reino e ia para ele. E ele estava, claro, se referindo ao seu reino espiritual. E nós espíritas sabemos que a vida continua no depois da morte. Por isso temos que nos preparar para esse depois, porque a morte é a nossa fatalidade. Mas não vivemos aqui para morrer, ou não vivemos para ficar esperando a morte chegar. Nós vivemos para fazer o máximo de bem possível ao nosso alcance para o próximo. Como nos lembra Emmanuel, através do Chico Xavier, não basta fazer ao outro o que eu desejaria que ele me fizesse. Emmanuel vai além e diz, não, é preciso fazer ao outro todo o bem que você desejaria que o outro lhe fizesse. Então, estamos aqui para esse grande aprendizado. Como agora já sabemos quais são os valores, a ética do nosso Mestre Jesus,
Precisamos, então, perguntar para nós agora: quais são os meus valores? Qual é a minha ética de viver? E lembrar que Jesus era o exemplo. E isto é muito importante. Não basta saber, não basta conhecer, não basta ter consciência se não colocamos em prática. Jesus era mestre, porque não apenas sabia, conhecia e ensinava, mas porque também exemplificava. Era o protótipo do verdadeiro educador, do verdadeiro mestre. Nós, em muitas circunstâncias, somos protótipos de hipocrisia. Como lembrou Jesus, que muitos de nós somos lobos em pele de ovelhas. Ou seja, na frente das pessoas, dependendo das circunstâncias e dos nossos interesses, nós tanto podemos nos revelar tal qual somos, como podemos também camuflar os nossos valores e fingir um valor que, na verdade, não temos e nem consideramos que seja ideal para o nosso viver. E aí, então, quando não estamos mais em público, tomamos, então, medidas, realizamos coisas totalmente contrárias àquilo que falamos e fizemos na frente dos outros. Isso se chama hipocrisia. E precisamos tomar cuidado com isso. Em todas as circunstâncias da vida, os nossos valores precisam ser os mesmos. E sendo os mesmos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas falas devem sempre ser as mesmas. Você sabe quais são os seus valores de vida? Já parou para pensar sobre isso? Você já leu os evangelhos e já viu que em todas as circunstâncias Jesus nunca faltou com a verdade, com a paz, com o amor, com a fraternidade, com a solidariedade? Ou seja, ele foi ético. E no campo da educação, nós, educadores, porque somos educadores não apenas quando temos a condição da formação pedagógica para o magistério, aí então sermos professores. Nós somos educadores enquanto pais, avós, tios, evangelizadores, no caso do centro espírita. Nós somos educadores. Sempre que temos uma criança, um adolescente, um jovem, sob os nossos cuidados. E aí é que entra a ética, porque nós só podemos dar a essa nova geração aquilo que somos. Se eu sou hipócrita, só poderei dar hipocrisia. Se eu sou vaidoso e orgulhoso, só posso dar a eles vaidade e orgulho. Se eu sou egoísta, individualista, sovina, sedento apenas de poder, é isso que eu darei às crianças e aos jovens. Se eu sou um poço profundo de vastos conhecimentos, mas com falta de moralidade, é isso que darei a essas crianças e jovens. Mas os espíritos que reencarnam estão necessitados, acima de tudo, de receber orientação moral, bons exemplos. E essa tem que ser a nossa preocupação. E para isso nós temos, como guia e modelo, Jesus, o Cristo, o enviado, o Messias, o maior espírito que já esteve conosco aqui na Terra. E que sempre aliava os ensinos morais com os exemplos. Exemplos próprios. E esse tem que ser
o nosso esforço, porque a partir do momento em que começamos a exemplificar o que ensinamos, nós vamos verdadeiramente convencer os outros e levá-los a realizar a sua transformação. É impossível haver a transformação moral da humanidade sem a transformação moral dos seus indivíduos. Lembrando que aquilo que não pudermos fazer nesta encarnação, com certeza nós poderemos fazer em próxima, mas sem pensarmos em adiamentos. Estamos aqui encarnados para realizar todos os nossos esforços, acionar a nossa força de vontade, o nosso querer, para ficarmos melhores e muito melhores do que quando reencarnamos. Mas nós vamos continuar esta conversa no nosso próximo programa, explorando Jesus Cristo como o maior mestre, o maior educador da nossa humanidade. Mas nós vamos agora ver a segunda parte das bem-aventuranças que Jesus nos trouxe no Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha é um exemplo de Jesus, a ética e a educação. Nas bem-aventuranças, que Allan Kardec estuda em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos destacar aquelas que Kardec utilizou para compor o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque são bem-aventuranças muito importantes para os momentos conturbados, de tormenta, que estamos passando atualmente na sociedade humana, e mais especificamente no nosso querido Brasil. Allan Kardec vai utilizar Mateus, no capítulo 5, versículos 5, 6 e 10, e vai utilizar também Lucas, no capítulo 6, versículos 20 e 21. Vamos então ver as bem-aventuranças, primeiramente, a partir de Mateus. Ele transcreve o seguinte: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Vamos agora, então, a Lucas. Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, vós que agora chorais, porque rireis. Então, estas são as bem-aventuranças que Allan Kardec fechou o capítulo Bem-aventurados os aflitos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas pessoas não conseguem entender essas bem-aventuranças, porque dá a impressão que Jesus está fazendo a apologia do sofrimento, da dor, como se o sofrimento fosse a coisa mais maravilhosa que existisse e a única chave, o único caminho para conquistarmos a felicidade no reino dos céus. Mas não era isso que Jesus estava colocando para nós. E vamos bem lembrar aqui essa questão do reino dos céus. Tem o significado também de reino espiritual, mundo da vida após a morte, o mundo celestial, que Jesus também se referia como o reino de Deus. Porque essas bem-aventuranças, elas só conseguem ter explicação se utilizarmos a chave da vida futura. Porque se não utilizarmos essa chave, realmente não apenas soa estranho, como fica praticamente impossível que essas bem-aventuranças de fato aconteçam.
E elas já existem, já estão conosco há mais de 2000 anos. E um olhar que precisamos fazer sobre a atual humanidade, é muito fácil verificarmos que continuamos envolvidos com a falta de amor, o egoísmo, o orgulho, a violência, a injustiça social, gerando a pobreza e a miséria. A humanidade, nos dias atuais, está envolvida por guerras, ameaças. Ainda vemos as pessoas se movimentarem individualmente. O pensar no coletivo ainda não é algo que pertença a todos. Temos aí as guerras políticas, as guerras pelo viés econômico. Como que Jesus pôde dizer que são bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados? Aqui na Terra? Mas já passaram-se 2000 anos. Onde está o consolo? Porque para a humanidade continua a chorar. Como Jesus pôde dizer: bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados? Se a miséria continua e a injustiça prevalece, seja nas nações mais ricas e desenvolvidas do mundo, ou nas outras nações. Como pôde Jesus dizer: bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus? Porventura, então, quando estamos com a verdade, mas a justiça humana não nos atende, nós temos que nos conformar e sermos, então, bem-aventurados? Como? Então, nós precisamos entender que, para compreender essas bem-aventuranças, não podemos ter o olhar apenas e tão somente nesta existência terrena, de nascer, viver e morrer. Porque muitos morrem na miséria, morrem injustiçados, morrem passando por problemas cujas causas não estão aqui na matéria. Como explicar tudo isso? Então, há que se colocar aqui a vida futura. E com a vida futura, a imortalidade da alma. E Jesus quis dizer nas suas bem-aventuranças da necessidade de termos resignação. Resignação em relação aos desígnios de Deus, que são soberanos e perfeitos. Porque Deus sabe de todos nós, de cada um de nós que somos os seus filhos. E precisamos também entender, e haver Espiritismo para nos explicar, que as causas das nossas aflições têm sua origem. E que Kardec estuda nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeira origem. Você já deve ter pensado, você que é espírita, estuda espiritismo, que frequenta, que trabalha no centro espírita, você já deve ter pensado: a primeira causa das aflições é o passado, aquilo que fizemos em existências anteriores. Você está equivocado. A primeira causa das nossas aflições, apontada por Allan Kardec, são as chamadas causas atuais. Vamos passar aqui a palavra a Kardec, no texto magistral nesse capítulo 5, no item 4, causas atuais das aflições. Diz aqui Kardec: remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, seu orgulho
e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem, passo a passo, a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então, a primeira causa das nossas aflições são as causas atuais, que derivam do egoísmo, do orgulho, do apego das coisas materiais e da imprevidência. E é claro que a segunda causa, aí sim, são as chamadas causas anteriores, aquelas que estão ligadas às nossas existências passadas. E que aqui, então, nesta atual encarnação, nós temos que procurar a reparação. E muitas vezes, para reparar, nós precisamos passar por expiações ou provas. Claro, vão gerar algum tipo de sofrimento, algum tipo de aflição. Mas o Espiritismo vem solicitar da necessidade da resignação, do suportar com fé, colocar em ação a força de vontade para continuar a caminhar, trabalhar, realizar e suportar, porque o acaso não existe. Agora, que possamos ter um olhar mais generoso, mais firme, mais profundo sobre as causas atuais das nossas aflições. Porque é preciso combater o egoísmo e o orgulho que ainda predominam em nós. Quantas e quantas vezes, como Kardec bem lembra no seu texto, nós somos os próprios culpados pelas aflições de que estamos passando. Nós somos os causadores dos sofrimentos gerados para nós mesmos e para aqueles que vivem conosco. Por puro orgulho, vaidade, hipocrisia, por egoísmo. Por isso que o Espiritismo, sendo doutrina de educação, nos concita a educação moral de nós mesmos. Eu preciso me moralizar. Eu preciso me espiritualizar. Eu preciso desenvolver as virtudes comigo mesmo. Eu preciso combater em mim os vícios de toda ordem. Porque assim eu saio do campo da imperfeição para adentrar ao campo da perfeição. Combaterei o mal em mim para que o bem possa me representar. E aí o bem se espalhar. E aí nós vamos entender agora as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, que não murmuram contra Deus, não se revoltam diante das suas provas e expiações. Esses são bem-aventurados, porque, sabendo suportar, sairão deste mundo como vencedores, retornando à pátria espiritual para encontrar, então, a redenção, a felicidade.
o amor. Esse é o significado das bem-aventuranças trazidas por Jesus, que abrem, então, o Sermão do Monte. Mas é possível? Tem como? Claro que sim. E nós vamos trazer agora um exemplo. Este exemplo se chama Paulo de Tarso, o homem que pregou o evangelho no mundo, com os homens, do jeito que eram os homens e como estava o mundo. Então, a partir de hoje, nós vamos conhecer com profundidade, ou maior profundidade, a vida e a obra de Paulo de Tarso. Para isso, nós vamos seguir, principalmente, 2 livros da literatura espírita. O primeiro, não podia ser diferente, aqui está ele, é o romance Paulo e Estevão, trazido pelo querido benfeitor espiritual Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. E segundo livro que vamos utilizar, está aqui também nas nossas mãos, vamos apresentá-lo aqui na tela, Paulo, um homem em Cristo, de Rui Kremer, publicação da Federação Espírita Brasileira. Eu tive o prazer de conhecer Rui Kremer e fazer amizade com ele. Na época, era presidente da Cruzada dos Militares Espíritas, também foi diretor da CAPEM e do Lar Fabiano de Cristo, na cidade do Rio de Janeiro, colaborador da Rádio Rio de Janeiro, palestrante, e a convite justamente da emissora da Fraternidade, para quem não sabe, a Rádio Rio de Janeiro é uma emissora espírita, ele criou um programa sobre a vida e obra de Paulo de Tarso. Depois de ter feito o programa, foi então lembrado a ele pelos amigos que ele poderia transformar aquele programa num livro. Ele então colocou mãos à obra e acabou surgindo este livro, Paulo, um homem em Cristo, e que nós vamos acompanhar para conhecer esse discípulo, esse apóstolo do Evangelho, aquele que se identificou imensamente com Jesus. Rui Kremer, logo no seu primeiro capítulo, ele nos traz uma adaptação livre do texto de Paulo de Tarso, que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 22 e 31. Vou ler, é sublime, realmente, e vamos sentir Paulo de Tarso. Diz o apóstolo: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros do Cristo? Falo aqui como insensato. Eu ainda mais. Em trabalhos? Muito mais. Em prisões? Muito mais. Em açoites? Infinitamente mais. Em perigo de morte? Muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 golpes, menos um. 3 vezes fui açoitado em varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Uma noite e um dia passei perdido em alto mar. Em viagens sem número, exposto aos perigos dos rios, perigos dos salteadores, perigos da parte de meus patrícios, perigos da parte dos gentios, perigos nas cidades, perigos nos desertos, perigos no mar, perigos da parte de falsos irmãos. Ainda mais, os trabalhos, as fadigas, as numerosas vigílias, a fome e a sede, os múltiplos jejuns, o frio e a nudez. E sem falar de outras coisas, minha preocupação cotidiana, a solicitude que dedico a todas as comunidades. Quem fraqueja sem que eu me sinta fraco? Quem cai sem que um fogo me abrase?
Se é preciso gloriar-se de minha fraqueza, é que me gloriarei. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não falto com a verdade. Palavra, então, de Paulo de Tarso aos Coríntios, na segunda epístola, onde Paulo de Tarso mostra que, ao longo de toda a sua carreira, ele enfrentou aflições, múltiplas aflições, problemas mil, mas sem fraquejar, continuando sempre. Mas na primeira carta aos Coríntios, porque este texto está na segunda carta, na primeira carta, está lá no capítulo 4, versículos 9 a 13, diz Paulo: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós ilustres, e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até ao presente, temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Que testemunho profundo do nosso Paulo de Tarso. E apesar de todo esse sofrimento, seguiu pregando o Evangelho, se esforçando em ser exemplo dos ensinos morais de Jesus. Um verdadeiro apóstolo. E numa época em que o mundo então conhecido, tanto o mundo do Ocidente quanto o mundo do Oriente, pertencia ao Império Romano. Todos os povos estavam subjugados. Mas Paulo viveu no primeiro século do cristianismo e viveu um período de paz. Naquela época, a época em que Jesus esteve aqui conosco, ela é conhecida historicamente como a época da paz romana. Mas o Império Romano não era belicoso? Não vivia em guerra? Sim, isso é verdade. Entretanto, Otávio Augusto, o imperador romano, até o ano 14, foi aquele que consolidou o Império Romano. Ele fez com que ressurgisse a arte helênica da antiga Grécia. E como seu interesse maior era consolidar as fronteiras, tanto no Oriente quanto no Ocidente, o Império Romano conheceu pouquíssimas guerras, praticamente apenas internas, apenas para o estabelecimento da própria paz romana. Por que isso aconteceu? Humberto de Campos, através do Chico Xavier, no livro Boa Nova, informa que, embora nós não soubéssemos, mas é porque aproximava-se da Terra a era da cristandade, a vinda de Jesus. Então, muitos espíritos reencarnaram com antecedência para promover a paz romana, apaziguar o império, para que Jesus pudesse vir e realizar a sua missão celestial, a sua missão divina.
E aí Paulo vai viver esse momento. Embora tendo que enfrentar, na sequência, tendo que enfrentar o imperador Nero, que iniciou a perseguição aos cristãos, mas Paulo encontra um mundo mais ou menos apaziguado. Daí porque ele pôde fazer as viagens. E pôde também fazer as viagens porque Paulo era nascido na cidade de Tarso. E todos aqueles que nasciam nessa cidade recebiam de forma automática a cidadania romana. A lei civil romana dava privilégios aos cidadãos romanos. Por isso, então, Paulo tinha uma espécie de salvo-conduto para viajar por todo o Império Romano. Mas Paulo era pobre, miserável, vivia como um tecelão, andando de lugar para lugar. E, portanto, ele fez praticamente todas as suas viagens a pé. Isso mesmo. E sempre que precisou atravessar o oceano, ele precisou fazer coletânea financeira para poder, então, empreender essas viagens. Nunca teve nada para si. Paulo sempre dava tudo para os outros. Paulo é o exemplo de resignação, de força de vontade, de verdadeira fé, verdadeira crença. E é assim que Paulo, vivendo no primeiro século do cristianismo, em pleno Império Romano, conseguiu disseminar o Evangelho. Mas não sem perseguições, tribulações, problemas de toda ordem. Mas ele é o nosso exemplo. Exemplo daquele que realmente entendeu o Evangelho, daquele que tinha a visão da humanidade, do mundo. E mostrava nas suas cartas que se ele tinha enfrentado tudo, como Jesus também tinha enfrentado, os irmãos e irmãs em Cristo também deveriam enfrentar, também deveriam saber estar para a glória do Evangelho na humanidade. Porque somente com o Evangelho nós poderemos encontrar paz, justiça, felicidade. Eis então Paulo de Tarso no mundo de então. E Paulo não teve facilidades. Embora o Império Romano estivesse mais ou menos em paz e ele tivesse a cidadania romana, ele era, antes de mais nada, um judeu. E entra aqui também algo que aconteceu e que nós vamos estudar melhor no próximo programa, que foi a diáspora. Ou seja, quando o Império Romano espalhou os judeus pelo mundo então conhecido. Isso também foi importante, porque Paulo conseguiu, em diversas cidades, ele conseguiu ter o apoio da sinagoga judaica, erigida, mantida pela comunidade judaica daquela vila, daquela cidade. Isso, portanto, porque ele era judeu, e como judeu ele tinha o direito de pedir a palavra na sinagoga aos sábados, quando se faziam o estudo das Escrituras. E muitas vezes foi ali, naquele momento, que Paulo lançou o Evangelho. Muitos judeus se converteram, outros não aceitaram, ele até teve que escapar de algumas cidades por causa da ira dos próprios judeus, mas ele utilizou isso também. Então a diáspora não foi uma coisa ruim para o Evangelho, acabou sendo muito boa, porque Paulo, nessas comunidades judaicas, conseguiu iniciar a explanação do Evangelho e a sua divulgação, e aí foi, então, fundando, criando os primeiros núcleos cristãos, os primeiros núcleos de estudo e prática do Evangelho. Nós vamos falar muitas coisas
a respeito desta vida e obra de Paulo de Tarso, deixando então aqui o convite a você para nos acompanhar aqui no programa, toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde. Pois bem, vamos então agora a parte do nosso programa, onde nós respondemos as questões que nos são enviadas por todos aqueles que nos acompanham, os nossos telespectadores aqui através da internet. Bom, recebemos a seguinte indagação: o que o Espiritismo traz de novidade aos ensinos morais de Jesus contidos no Evangelho? Bem, Kardec é claro ao dizer que nem ele, nem os espíritos estavam trazendo algo efetivamente novo em relação aos ensinos morais de Jesus. O Espiritismo foi alcunhado de cristianismo redivivo. E aí então é que Kardec nos demonstra que se o Espiritismo não trouxe um novo ensino moral, resgatando, na verdade, os ensinos morais de Jesus, o Espiritismo trouxe ferramentas importantíssimas para o bom e melhor entendimento dos ensinos morais do nosso mestre. Que ferramentas são essas? Ou melhor dizendo, chaves. Que toda chave abre. E o Espiritismo trouxe, primeiramente, a chave da imortalidade da alma. Porque muitas passagens da vida, da obra e dos ensinos de Jesus são ininteligíveis sem a chave da imortalidade da alma. Mas quando colocamos a imortalidade, ou seja, de que nós não somos o corpo, nós somos a alma pré-existente e que irá sobreviver ao próprio corpo, porque existe vida depois da morte, nós passamos a entender muito melhor os ensinos de Jesus. Mas não basta a chave da imortalidade da alma. É preciso ter uma segunda chave. Essa segunda chave se chama reencarnação. E aí sim, nós ficamos entendendo. Por exemplo, aquela passagem da cura de um cego, quando os discípulos, então, chegam em torno de Jesus e perguntam: ele estava assim, cego, por coisas que fez anteriormente, ou que seus pais fizeram? E Jesus disse que não. Ele tinha vindo cego para cumprir uma missão e auxiliar a ele, Jesus, nessa missão. Mas que ele não estava pagando ou reparando nada do passado. Então aí nós temos imortalidade da alma e reencarnação. Que é a reencarnação, essa fala dos discípulos quanto à resposta de Jesus ficam incompreensíveis. Mas quando colocamos a reencarnação, aí sim, nós entendemos. Uma outra chave que o Espiritismo trouxe é a nova visão de Deus. Deus como Pai e Criador. Deus não humano. Essa é uma chave essencial. Porque, à época, Deus era confundido com os próprios seres humanos, com as suas imperfeições. Por isso que, para os judeus, Deus era o Deus da guerra. Para os romanos, Deus, que era lá o Zeus do Olimpo, era um Deus meio divino, também meio humano. E o Espiritismo vai dizer, não, Deus é o incriado, é a causa primeira, principal de todas as coisas, a inteligência suprema do universo, e que não se confunde com nada do que conhecemos. E ele é absolutamente perfeito. Portanto, não pode ter os defeitos de nós, seres humanos. E essa é uma chave importante para entendermos as ações que Jesus fazia sobre Deus, que ele chamava de Pai.
E o Espiritismo vem explicar por que Pai. Porque Ele é o nosso Criador, é o nosso Pai. Nosso Pai, a sua lei é baseada no amor e na misericórdia. A sua justiça é perfeita, tanto quanto Ele é perfeito. Portanto, Ele não pode ser o Senhor das guerras, porque a guerra é um problema nosso, e não divino. Outra chave importante que o Espiritismo trouxe para a compreensão do Evangelho é a mediunidade. Ou seja, a possibilidade do intercâmbio entre os desencarnados, chamados espíritos, e nós, que estamos encarnados e também somos espíritos. E aí nós vamos entender, por exemplo, a cena do Pentecostes. Ou quando eles falavam que a pessoa estava dominada, tomada pelo demônio. Não, era a pessoa endemoniada, como eles falavam à época. Porque é o intercâmbio mediúnico, a ação dos desencarnados sobre os encarnados. Então, o Espiritismo não veio trazer um novo ensino moral. O Espiritismo veio reviver os ensinos morais de Jesus e dar explicação lógica, factual, através das chaves da imortalidade da alma, da reencarnação, da visão espiritualizada sobre Deus e da mediunidade ou intercâmbio entre os dois mundos, as duas dimensões da vida. Vou colocar mais uma chave aqui. A lei de evolução. Chave importantíssima, inclusive que tem tudo a ver com as bem-aventuranças. Ou seja, o olhar de futuro. Que nós estamos aqui sempre em progresso. E somos destinados à perfeição. Por isso, precisamos crer em Deus, crer em Jesus e seguir em frente, procurando amar o nosso próximo e semear o bem. O Espiritismo, se não veio trazer um novo ensino moral, ele veio trazer as chaves para entendermos e praticarmos os ensinos morais de Jesus. Aliás, se estamos com o Evangelho, se temos o Evangelho, não precisamos de mais nada como orientação, como luz para o nosso viver. O Evangelho deve nos bastar, como bastou a Paulo de Tarso, bastou aos discípulos diretos de Jesus e a tantos outros que estão aí na história humana. E que o Evangelho também nos baste e que possamos, então, seguir sempre em frente neste mundo para renová-lo, porque fazemos parte da humanidade e queremos que mais rapidamente alcance o mundo de regeneração, ou seja, que o bem venha de fato a predominar sobre o mal. Bem, estamos chegando ao final de mais esta edição do Evangelho em Espírito e Verdade. Hoje nós conseguimos caminhar um pouco mais em relação a Jesus como o maior educador da humanidade, dar um mergulho nas bem-aventuranças e na sua compreensão à luz do Espiritismo. Destacamos aqui Paulo de Tarso e vamos iniciar, então, a partir de agora, uma viagem com ele. Ou seja, nós vamos viajar com Paulo de Tarso para o compreendermos e a sua importância como apóstolo do Evangelho. E encerramos vendo, então, a visão do Espiritismo sobre os ensinos morais do nosso Mestre Jesus, com as chaves que a doutrina espírita apresenta para a melhor compreensão e vivência do Evangelho. Meu muito obrigado pela sua companhia. Estejamos juntos aqui na próxima quinta-feira, a partir das 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador, e que possamos continuar o nosso dia a dia com Jesus,
porque Ele está sempre conosco. E é com Ele que conseguiremos encontrar a nossa paz íntima e a nossa felicidade. Um grande abraço, paz em seu coração e até nosso próximo encontro.